Shalom, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá, o tempo hoje tá meio nublado, mas deixa eu ver essa câmera aqui. Tá tudo bem. O tempo tá meio nublado hoje, mas com a graça de Deus, vou aproveitar para continuar fazendo a leitura, né? Então, gente, eu com a referência errada aqui. Atos. Nós já estamos em Atos 5. Atos é maravilhoso, lindo. Toda igreja tem que conhecer, todo crente. Se você é crente e não conhece o livro de Atos, eu te recomendo a ler urgentemente. E quem não conhece o livro de Atos não sabe o quanto que a igreja atual afastou da primeira igreja. Aliás, a igreja é uma só, não é várias. Cada ser humano acha que deve pregar Deus ali daquela forma, deve pregar o evangelho, né? Pregar o evangelho daquela forma e tem aquela igreja X. E a gente aqui não vai criticar igrejas. Então, cada um crê que se prega daquela forma e aí vai pregando, ok? Mas a igreja do Senhor Jesus é uma só. Ah, e qual é a igreja do Senhor Jesus? A igreja do Senhor Jesus tem um pouquinho de pessoas em cada igreja da terra. As igrejas da terra, ainda que eles falam que é de Jesus, que é de Deus, mas quem manda são os homens. Aquelas que deixam o Espírito Santo atuar, que deixam o Espírito Santo falar. O Espírito Santo fala, não é mudo não, ele fala. Ele quer falar através de nós. Então, aquelas que deixam o Espírito Santo falar, aquelas que têm o dom de interpretação de línguas, que deixam o Espírito Santo falar, pode ter mais pessoas com o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, gente, a salvação ela é tem várias coisas que você vai ver na Nova Aliança sobre o que é salvação, viu? Então não fica preso numa coisa só. Tem várias coisas. A Bíblia fala que a salvação é pela fé e que até mesmo a fé é Deus que nos dá, é um dom de Deus. Até a fé é um dom de Deus, ok? Hugo, aqui tem uns cachorros, está todo mundo viajando, nós estamos em casa e ele fica escutando eu pregar, gente. Louvado seja Deus. Ele vem ficar perto de mim, o cachorro grandão. Ele é quase pitbull. Eu pensava que fosse pitbull. Depois minha filha falou que ele na realidade ele é uma mistura aí, ele não é. Agora tem uma cachorra que ela é pitbull. A cachorra, ela assim não é muito, ela gosta da gente, mas ela não fica muito grudada. Agora o cachorro, ele fica mais grudado. Pois é, aí, mas continuando aqui, não podemos perder que nós estava falando, né? Da igreja. A igreja, ela é uma só, gente. E quem é a igreja? Ela está espalhada. Ela está espalhada, porque assim Deus quis espalhar os salvos. Ok? Então você faz parte de uma igreja, você fala assim, não concordo com o que o pastor prega, não concordo com a forma de interpretar a Bíblia, porque eu acredito que é assim, mas então você vai para a Bíblia. Se você acredita que alguém não está correto, então você precisa conhecer a Bíblia e pregar o que é correto, então, ok? Não adianta nada você falar que não está certo, mas você não prega o que é certo. E o que é certo, então? É o que está na Bíblia para pregar, pregar sobre o reino de Deus, pregar a salvação em Jesus de Nazaré. Então, nós estávamos falando da salvação. Você vai ver várias coisas que falam a respeito da salvação na Nova Aliança. Não é só levantar a mão e estar salvo e ir para o céu. Não, não precisa fazer mais nada. Já vi muito pastor pregar isso, principalmente nessas igrejas moderninhas. Levanta a mão, está salvo, não precisa fazer mais nada. Olha,
Você precisa conhecer o evangelho. O Senhor Jesus falou que naquele dia, aqueles que não visitou os órfãos, as viúvas, não ajudou, e ele fala assim, mas isso, e ele ainda, os presos, as pessoas só criticam os presos, não vai visitar. Algumas igrejas vai, algumas pessoas vão, e Deus seja louvado por elas, que Deus abençoe elas. Então, gente, vocês estão entendendo? Aí o Senhor Jesus falou, olha, aquele que não foi lá, não fez isso para mim, não fez isso para mim. E as pessoas falam, mas Senhor, quando que foi que a gente fez isso para o Senhor? O Senhor não estava lá preso, o Senhor não estava no hospital internado, o Senhor não estava passando um problema familiar. E o Senhor Jesus fala, quando você foi, fez a um desses pequeninos que tem na terra, né? Quando você foi lá, visitou o preso, deu uma palavra de esperança. Quando você foi lá, deu um prato de comida para quem está com fome. Quando você foi lá, deu até um copo de água, a Bíblia fala. Tudo que você fizer no nome de Jesus de Nazaré, você está fazendo para Ele. E a Bíblia diz que Ele vai apartar os bodes das ovelhas e vai dizer, olha, para o abismo, para as trevas, porque eu tive fome e não me desse de comer. Então, gente, nós temos que entender o Evangelho, da pregação do Senhor Jesus, à pregação dos apóstolos. Você não pode ignorar, você não pode pegar só, eu vou pegar a pregação do apóstolo Paulo, pronto, e não quero mais saber de nada. É ignorância. Eu vou pegar só o Evangelho e não quero saber dos apóstolos. É ignorância. Eu fico com o apóstolo Pedro só, é ignorância. Eu fico com o apóstolo João só, é ignorância. É ignorância, porque todos os apóstolos, inclusive o evangelho que Jesus pregou, é um conjunto de coisas que acontece na vida daquele que crê. Aleluia! É um conjunto de coisas. Deus seja louvado. Então, examine as escrituras. Veja se o evangelho está sendo pregado da forma correta. Porque se você fala, fulano está pregando errado, então significa que você conhece o certo. Mas se você conhece o certo e não está pregando, não vai servir de nada. Você pode até receber mais punição do que aquele que não conhece. É sério, gente, é sério, as coisas de Deus é sério. Que o Senhor me dá graça e misericórdia para mim colocar essa palavra no ar. Como é que eu estou colocando ela no ar? Aqui pela internet. Deus me deu a graça de chegar a esse período, que eu não preciso de televisão, que tinha que pagar uma grana muito alta e era muito difícil pregar na televisão. Deus nos deu a internet. Mas vai perseguir. Mas você ainda está podendo falar, então fala. As pessoas, elas ficam chorando, ou pelo leite que já foi derramado, ou elas ficam com medo do que vem no futuro e não faz nada. Que adianta você ficar reclamando do que passou, ou com medo do que vai vir e não faz nada. Você tem que fazer hoje, presente. Qual o presente? Pregar o evangelho. Fazer o que Jesus disse. A doutrina dos apóstolos. Conhecer as profecias para você saber os sinais dos tempos. Não adianta ficar só reclamando dos outros. Para reclamar tem um monte. Um monte de gente. Você vai no YouTube, a maioria dos canais é para falar mal uns dos outros. Da igreja fulano de tal, do fulano de tal, da doutrina do fulano de tal. A maioria é para falar mal. Mas não prega o verdadeiro evangelho. Vamos começar a ler hoje então Atos? Pois é, Atos, como eu falei, todo crente precisa conhecer. Ele começa ali, quem escreveu Atos foi Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Lucas é amigo de Paulo. O Evangelho foi escrito depois, todos esses evangelhos que nós conhecemos foi escrito depois, gente. Ele já tinha tido muitas experiências sobrenaturais com Jesus após a morte, após a ascensão, após o Senhor Jesus ter subido. Não foi só
Tem gente que acha que o evangelho foi só aquilo ali que viveu. Primeiro que a Bíblia fala que aquilo que viveu não deu para ser colocado tudo na Bíblia. Primeira coisa, não foi tudo. Se fosse, você não ia aguentar carregar o livro. Então, a Bíblia ela é muito resumida, tanto na Antiga quanto na Nova. Gente, vocês imaginam Gênesis, eu fico imaginando Gênesis, como Gênesis é resumido. Os primeiros capítulos, então, é muito resumido, gente. Se de Gênesis 1 até o 3, acho que é ali onde tem a queda do homem, se fosse detalhar tudo, só aqueles 3 primeiros capítulos já dava o livro de Gênesis todinho, gente, de tamanho. Então, a Bíblia é muito resumida. Tenha isso na sua mente. A Bíblia é muito resumida. Você precisa do Espírito Santo para te ajudar a entender o que aconteceu e o que vai acontecer. Okay? Então, eles escreveram bem depois. Eles foram juntando as escritas. O Lucas é um grego que se converteu. Mais ou menos o que eu estou entendendo aqui. Era um grego que se converteu. Ok? Que as pessoas falam que ele era um médico. E eu tenho meu filho mais novo, chama Lucas. Então, esse Lucas com S vem do grego. Por exemplo, aqui na Itália, o Luca não tem S. Aliás, aqui na Itália, não tem palavra no final com S. Não tem. Só se for palavra de outra língua. Se for da língua deles, não termina nenhuma palavra aqui com S sozinho. Ok? Quando tem, é porque veio de outra língua. Às vezes veio do latim, às vezes veio do grego mesmo. Do grego, tem bastante coisa do grego no latim. Mas por que eu estou falando de Lucas? Porque ele era amigo de Paulo e ele era uma pessoa muito dedicada às coisas de Deus, de Jesus. E ele juntou tudo aqueles escritos lá e fez o Evangelho de Lucas, que é uma coisa linda, maravilhosa. E ele foi escrever o Ato dos Apóstolos também, que você pode colocar como Atos do Espírito Santo, você pode colocar como Atos... Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você pode colocar como ato do Espírito Santo, atos dos primeiros cristãos, ok? Aleluia. Não era só dos apóstolos, mas ficou com esse nome, ok? É igual aquela história de chamado pais da igreja. É os filhos dos apóstolos, os netos, bisnetos, tataranetos dos apóstolos, são chamados de pais da igreja, gente. Pai da igreja. O primeiro pai da igreja é Jesus, em primeiro lugar. Depois de Jesus vem Pedro e os outros. Ok? E esses outros que vão vindo, são os filhos, os netos, os bisnetos, tataranetos. Sem nem que geração que a gente já estamos. Eu vejo dessa forma. Eu vejo assim. Quem são os pais da igreja? Primeiramente Jesus de Nazaré. E depois os apóstolos após ele. E os apóstolos foi passando para outro, ok? A palavra ela vai sendo passada de um para outro. Mas eu já discordo desse nome de pais da igreja, já logo de cara eu já discordo. E dou meus motivos para isso, ok? Pra você discordar uma coisa, você tem que ter seus motivos. Então Atos é uma bênção. Então ali tem, né? A sessão do Senhor Jesus, dando as últimas instruções aos apóstolos, que era para eles ficarem em Jerusalém, e eles ali preocupados, quando que ia restaurar o reino de Israel, quando que Israel ia governar todas as nações. Até hoje eles são preocupados com isso, gente. Até hoje, 2000 anos atrás, o Senhor Jesus falou, isso não compete a vós saber. Não compete a igreja saber. Por mais que a igreja estuda, explica. Não acerta, porque não compete, a Deus pertence. A única coisa que nós sabemos é que está nas profecias. Mas se Deus tiver algo que Ele não nos revelou ainda, pode ser que Ele revele depois, a gente não sabe. Ok? Vamos lá.
Pois é, eu falei do 1, o 2. Pois é, o 1 já logo fala, mas recebereis sobre vós o batismo do Espírito Santo. Então, para você, é importante você ter o batismo do Espírito Santo para pregar. Se um missionário vai ser um batismo do Espírito Santo, gente, ele não vai aguentar. Principalmente se ele for para um país muito perseguido. Se ele não tiver o revestimento do Espírito Santo, ele não aguenta, ele entra em depressão, ele desiste, ele abandona. Tem que ter o batismo do Espírito Santo, ok? Então, ali, Atos 1, a promessa do batismo. Atos 2, a promessa se cumpre. Logo, primeiro dia, 3.000 pessoas se convertem. Atos 3, acontece o primeiro milagre, através do apóstolo Pedro, apóstolo João. Ok? Atos 4, começa a perseguição. Já começa no final do capítulo 3. 4, a perseguição, prendendo os apóstolos e tudo aquela... Ok? Prendendo os apóstolos. Já... aquela perseguição. E os apóstolos não tinham mais medo, Pedro não tinha mais medo, Pedro não negava mais Jesus. Porque ele estava com o batismo do Espírito Santo. Se você vê alguém negando Jesus, é porque ela não está com o Espírito Santo. É simples. Não tem o Espírito Santo. Por isso que nega. E as virgens vai subir aquelas que têm o Espírito Santo. Gente, é bíblico. Ou você crê na Bíblia, você vai, não sei como é que vai ser a sua vida. Deixa eu ver se esse capítulo é grande, porque como eu já dei uma introdução aqui longa, é grande. Então, nós vamos ter que fazer em 2 partes. Ok? Deixa eu ver. Mas eu vi, mas não vi. Vi, mas não vi, como diz a história. Vi, mas não vi. Ok. Então, a gente tem que fazer aqui. Para dizer a verdade. Para dizer a verdade. Eu terminei. Capítulo 4. Gente do céu. Tem algumas coisas que eu faço de 2 etapas, viu, gente? Deixa eu ver se eu terminei o capítulo 4 ontem. Eita. Jesus. Nem sei se eu fiz o capítulo 4 todo, mas deixa eu ver aqui. Porque eu tenho que fazer parte 1 e parte 2. Teve um que eu fiz parte 1 e parte 2, agora não sei se foi o 3 ou 4. Ok? Ok. Glória a Deus, fazer igual os irmãos. Você vê os irmãos quando eles estão procurando uma coisa, eles falam assim, dai glória a Deus, eu tô vendo eu online aqui, Amós, olha aí, gente, Atos 4, primeira parte, glória a Deus, ainda bem que eu vim verificar, glória a Deus. Então, Atos 4, primeira parte, eu só tinha feito a primeira parte. Ô, Padre Santo, eu tenho 2 celulares, gente, porque eu preciso procurar a Bíblia num e verificar também, que às vezes eu me confundo aqui. Então, Atos 4, nós fizemos uma primeira parte que foi... Vocês lembram ali que eles
tinha preso os apóstolos e foi lá e soltou e falou assim, aqui o 18, Atos 4, 18. E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse em o nome de Jesus, ok? Teve toda aquela agitação ali no templo, toda aquela agitação no templo ali por causa que Pedro curou pela fé o paralítico, né? Aí juntou todo mundo em volta deles e começou a fazer um monte de perguntas, e Pedro começou a pregar, e Pedro pregou, e toda vez que Pedro tinha oportunidade ele pregava, e ele pregava a antiga aliança, porque a antiga aliança também fala de Jesus, ok? Fala do Messias, e ele pregava, ó, esse Messias, Jesus foi esse Messias. Então, pois é, ele aqui, de início aqui eles não foram presos, queriam prender ele, mas liberaram eles, né? Ameaçaram, ó, ameaçaram eles. Deixa eu ver o que mais que fizeram com eles. Deixa eu ver se eles chegaram a bater neles. Mandaram sair do sinédrio, levaram para o sinédrio. Então, nossa, estou muito distraída hoje, hein? Peraí. Então, eles teve aquela cura, ok? O 6 de 4, fala assim, Ananás, sumo sacerdote, e Caifás, João, Alexandre e todos os quantos eram da linhagem de sumo sacerdote, e pondo-os no meio deles, perguntaram, com que poder, em nome de quem fizeste-vos isso? E aí Pedro, né, cheio do Espírito Santo, começa a pregar, a falar sobre Jesus, o que eles tinham feito com Jesus, ok? E, ok? Vocês veem aí a primeira parte do capítulo 4, vocês vão ver. E aí eles pegaram, e aqui o 16 fala, que havemos de fazer a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém manifestam que eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Eles estavam preocupados, falou, nossa, Jerusalém todinha já está sabendo o que aconteceu desse Messias que foi crucificado, mas os seguidores dele agora é como se tivesse 3.000 Messias. Lembra que o Senhor Jesus falou, se a semente não morrer, aleluia, glória a Deus. Agora é como se tivesse 3.000 Messias pregando, ok? E aí eles preocupados, olha, o povo de Jerusalém tudo já sabe desse homem, e o que a gente faz com esses aqui? E aí o 18 fala que chamando, proibiu, vocês estão proibidos de falar o nome desse Jesus, ele já morreu, nós já crucificamos, já entregamos na mão dos romanos para crucificar, e vocês aí continuam falando desse homem. E aí Pedro cheio de Espírito Santo, que Pedro não tinha mais medo de morrer, falou assim, 4:19, mas Pedro e João respondendo lhe disse, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a voz do que a Deus. Pensa bem, olha os milagres que já foram feitos. Imagina a alegria daquele paralítico, imagina a alegria de Pedro ter usado a fé e ver aquele paralítico andando. Gente, isso não tem preço, não tem preço. E aí Pedro fala assim, aleluia, glória a Deus. E Pedro fala assim, raciocina, gente, usa a cabeça. Julgai, vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus.
Essa obra é de Deus. Então ele está falando assim, essa obra é de Deus. Quem curou esse homem foi Deus. Quem enviou Jesus de Nazaré foi Deus, Adonai, Elohim, Hashem. Foi ele que mandou. E agora pensa, vocês acham que é mais importante obedecer vocês, que é contra essa obra, obedecer a Hashem, a Adonai? Nós vamos obedecer a ele. Aleluia. Aí continuou, né, no 20, fala, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, mas eles ainda os ameaçaram mais e não achando motivo para os castigar, soltar-os. Olha lá. Mas eles ainda ameaçaram e não achando motivo para os castigar, soltaram-nos. Já estava ali meio que preso, entendeu? Soltaram por causa do povo, porque todos glorificavam o nome de Deus pelo que aconteceu em Jerusalém. Acho que nunca tinha sido tão agitada como naqueles dias. Aí o 22. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operar esta cura milagrosa. E o povo estava tudo. Viva o nome de Jesus e Yeshua HaMashiach, o Messias de Nazaré, viva, viva. Aqui, continua 23. E solto eles foram para os seus e contaram tudo o que ele havia dito. Os principais sacerdotes e os anciões, ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram, Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste, porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs, porque se enfurece os gentios. Gente, gentios não é só quem era de outras nações. Gentios, a pessoa que ela não obedecia a Deus, ela podia ser da tribo de Judá, que ela era considerada gentia. As 10 tribos foi considerada gentia, porque não ia mais lá, né, não estava mais unida com a tribo de Judá, a casa de Efraim, com as 10 tribos. Eles não estavam mais unidos com a casa de Judá, então eles foram considerados gentios. E aqui o apóstolo usa um versículo da Bíblia que fala gentios. Gentios é nações, viu, gente? Gentios e nações é a mesma coisa. Goim, povos. Goinha do hebraico. Então, o versículo fala, porque se enfureceram os gentios, as nações, os goinhos, os povos, ok? Mas ali quem estava enfurecido era a própria liderança de Israel, da tribo de Judá, os fariseus, os saduceus, os, como se diz, sacerdotes, que era da tribo de Levi, os esquibras também, né, que era da tribo de Levi. Então eles estavam ali tudo enfurecido com a obra que o Espírito Santo estava fazendo através da vida do apóstolo Pedro. E ele usou esse versículo, porque enfureceram os gentios, as nações. Mas ali, gente, não era nem, naquele momento de início, não era nem lá fora, era lá dentro. Aquelas pessoas estavam agindo como gentios. Desde o momento que eles rejeitaram o Senhor Jesus de Nazaré, desde o momento que eles entregaram o Senhor Jesus de Nazaré para ser crucificado, eles reagiram como gentios, como povos pagãos. Isso que significa gentios, povos pagãos. Ok? Vamos lá? O 26, levaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se. Levaram-se os reis da terra. Levantaram-se os reis da terra e autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E ali o rei era da terra de Israel, era o rei ali, os líderes ali, era da própria terra de Israel que tinha se levantado contra o ungido do Senhor. E no final dos tempos, as nações também vão se levantar contra o ungido, o verdadeiro ungido, o Messias de Israel, o verdadeiro Messias de Israel, que é Jesus de Nazaré. As nações também vão se juntar, porque vão estar com o governo do anticristo, gente. Ok? As nações vão se juntar. Vai seguir o falso Messias que aparecerá.
Olha, vamos ler aqui o 27. Porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo, Jesus, a qual ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilato, e com os gentios e os povos de Israel. Estava todo mundo contra o Senhor Jesus de Nazaré. Só os apóstolos e aqueles que acreditavam no que os apóstolos pregavam, que não estava contra, o resto estava tudo contra. Não importava se era judeu, levita, Benjamim, porque Benjamim também está junto com Judá. Não importa se era levita, se era benjamita, se era judeu, se era algum outro israelita incrédulo. Eles estavam contra o Filho de Deus. E aqui ele fala, olha, aquilo que ele fala, o 27, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste não só Herodes, onde Herodes era rei de Israel, não só Herodes, mas também Pôncio Pilato, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que eu fizesse. Ok? Deus é Deus, Ele é soberano. Mas foi Deus que determinou isso. Deus é justo. Se Ele determinou isso é porque tinha motivo. Aleluia. Vamos lá. 29 do 4. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que falam com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome de santo servo Jesus. Você está fazendo sinais e maravilha pelo nome do santo servo Jesus? Ou você está seguindo a multidão, ou você está seguindo a nova igreja que só quer saber do bem bom, viagens e mais viagens, carro novo, restaurantes, comidas. O que você está mostrando para as pessoas? Jesus na sua vida ou as coisas que o mundo oferece? Muitos pastores estão mostrando as coisas que o mundo oferece. E Jesus disse, esse mundo jaz no maligno. Vamos lá? 31. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Da multidão dos que criam era um só o coração e uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Ali já estava todo... Era uma grande família, gente. Era uma grande família, igual tem ali os kibbutz dos judeus. O cristianismo era ali uma grande família. Eu já expliquei em outros vídeos aí o que é os kibbutz, mas se não saber, pesquisa. Ao 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessidade algum, porque todos possuíam terra, casa, vendendo-as, traziam o preço do que eles vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Eles confiavam nos apóstolos, eles sabiam que os apóstolos não iam pôr aquele dinheiro no cofre lá, na sua conta particular, eles sabiam que os apóstolos não iam fazer aquilo. Então eles traziam. Ali era uma grande família, onde a comida era dividida. Vocês já imaginaram? É que também é permissão divina que vai todo mundo espalhado pelo mundo, né? Foi permissão divina para que o evangelho fosse pregado. Mas se os cristãos fossem todos reunidos numa nação só, aquela nação só ia ter uma religião. Eu não chamo de religião, mas o mundo conhece como religião. Mas aquela nação só ia pregar Jesus de Nazaré. Por que não é assim? Porque Deus quer que nós sejamos uma
tocha de fogo aonde a gente estiver, seja no Brasil, seja aqui onde eu tô. Eu já tive momentos no Brasil, depois que eu passei pelo divórcio, 15, 16 anos atrás, depois que meus filhos casaram tudo, e eu fiquei morando sozinha, e eu não trabalho, Deus me sustenta. Através dos filhos e através daquele que o Senhor me deu também, né? Eu tenho meu apartamento que foi dado da minha união que eu tive com meu ex-marido. E as outras coisas para manter até aqui, depois de 15 anos, é Deus que abençoe meus filhos. Hoje em dia eu já sou aposentado, mas com aquela aposentadoria abençoada do Brasil de um salário mínimo. Aqui onde eu tô, fica quase 6 vezes menos. Para me gastar aqui é 6 vezes menos, porque aí vai ter as taxas. Mas o Senhor me supre de outras formas, ok? Ele me supra, até que me ajudou o Senhor, até que o Senhor teve misericórdia da minha filha que mora aqui. E a família não é pequena não, eu tenho 4 netos aqui. Meu neto já é um rapazinho, de uma mocinha, os outros um pouco menor. Deus é maravilhoso, santo é o nome do Eterno. E aqui diz que da multidão, ninguém dizia coisa alguma era sua, todos eram em comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho, e todos eles haviam abundante graça, pois não havia entre eles necessitados. Depositava aos pés dos apóstolos, que é o final 36, o último versículo. Então José cognominado, nós falamos o G assim, né? Cognominado. Aqui na língua daqui fala conominado, ou cognominado, como nós falamos. Veja a diferença. Conominado ou cognominado, como nós falamos. Português, cognominado. Italiano, conominado, ok? Eu não falo G. Mas o G precisa estar presente. Eles não falam o G, mas tem que estar presente, ok? Então, vamos lá. Pelos apóstolos, Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita natural de Chipre. Então, era quem? Os apóstolos, pelos apóstolos, Barnabé, ok? Pelos apóstolos, Barnabé. Barnabé também era apóstolo. Além dos 12 apóstolos, teve outros apóstolos, gente. Não fica nessa paranoia, não. Teve outros apóstolos, sim. Agora, tem aqueles apóstolos que viram o Senhor Jesus e tinha aqueles que não viram o Senhor Jesus, ok? Vamos lá? A palavra apóstolo significa enviado. Então, não tem mistério. Não é o maioral da igreja, o apóstolo, reverencia ele, que ele é o apóstolo. Não, gente, não é isso. Se liberte. Apóstolo é um enviado. Ele era um enviado. Ele se convertia ali, juntava com o povo, começava a ser cheio do Espírito Santo, pregar. Aí ele era enviado para outro lugar. Ele era um enviado, ele era um apóstolo. Ele era enviado para outro lugar. E aí um ia enviando o outro. Chegava lá, ele enviava outro. Ok? Então, para lá, a apóstolo é enviado. Não tem nada de mistério. Ai, hoje em dia na igreja evangélica, um apóstolo é como se fosse um papa. Se liberta disso. Primeiro que os apóstolos têm que ser enviados. Eles não ficavam num local só, eles eram enviados. Vamos lá? Então fala, então José, conominado pelos apóstolos, cognominado, também se preferir, que é o português, pelos apóstolos, Barnabé, pelos apóstolos, Barnabé, que quer dizer filho de consolação, da consolação, levita, da tribo de Levi, natural de Chipre, morava em Chipre. Possuindo um campo, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos.
ok? E nós paramos por aqui. Esse aqui não é daquela história das mortes, não. A história da morte é outra. Esse aqui, o Barnabé, ele levita. É interessante que os levitas não podiam possuir nada, mas esse aqui possuía. É porque eles já não estavam mais como era. Opa, vamos captar, vamos entender. Vamos entender o negócio aqui? É, nossa, Deus é maravilhoso. Os levitas não tinham propriedades, mas o Barnabé tinha propriedade. Então José, ok, que é o Barnabé, ok? Era José, mas era Barnabé também, ok, gente? José é Iosef, na língua que vem do hebraico é Iosef, não tô conseguindo falar mais. Iosef. Aqui na Itália é Giuseppe. É com G que escreve, tudo que é de J aqui é com G e é Giuseppe. Então, o Barnabé, o José, o Giuseppe, o Iosef, ele era da tribo de Levi e ele tinha um campo. Não sei como, mas ele tinha um campo. Tem gente que diz que esse Barnabé pode ter sido aquele jovem a quem o Senhor Jesus falou: vende o que tens e dá aos pobres. Se esse pensamento está correto, por que o Senhor Jesus falou isso para ele? Porque os levitas não podiam ter propriedades. Eles viviam na terra das outras tribos. Ela veio falar que os levitas não podiam ter propriedades próprias, ok? Louvado seja o nome do Eterno. Olha lá. Aí ele vendeu o campo e trouxe o dinheiro e depositou nos papéis dos apóstolos. O levita, cumprindo o que realmente ele tinha que ser. Mas é muito linda a palavra de Deus, né, gente? Oh, meu Pai, obrigado, Senhor. Eu deixo vocês por aqui, gente. Escuta essa live, passe ela para frente. Passe para frente, porque eu vejo isso aqui como um tesouro muito grande. Ok, agradeço ao Papai do Céu, agradeço o nome de Jesus, agradeço o Espírito Santo por a gente poder estar lendo. Amém, amém, até qualquer hora.